Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Nós estamos falando do Céus Abertos, né? A campanha, esse ano é o tema da nossa igreja, 2021, ano do céu aberto. E nessa noite eu venho trazer uma palavra para vocês que fala de uma dica, de um conselho que nós vemos na palavra de Deus para que a gente tenha o céu aberto sobre a nossa vida, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor agora esse momento, Deus, te agradecendo pelo louvor que nós tivemos, nós louvamos ao Senhor, Pai, entronizamos o Teu nome e te agradecemos pela Tua infinita graça e misericórdia que vem, Pai, e nos toca e nos abençoa, Senhor. Entregamos agora esse momento nas Suas mãos também da palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e todo impedimento do mal já caia por terra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar de uma grande dica, de um grande conselho na palavra de Deus, que nós devemos seguir para que a gente tenha o céu aberto sobre a nossa vida nesse ano de 2021. Amém? Amém, irmãos? A gente tem essa campanha e nós poderíamos estar aqui falando realmente como vamos fazer, né? Durante o ano inteiro. 2021, ano do céu aberto sobre nós. Mas que para termos também o céu aberto, precisamos seguir alguns passos, algumas dicas, alguns conselhos. E nós vamos ver na palavra de Deus como fazer isso. Amém? Vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, nós vamos ler, Gabi. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Vamos abrir aí. Gálatas 5, do 19 ao 21. Vamos ver aqui alguns conselhos que o apóstolo Paulo deixou para nós. Amém? Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Irmão, se nós queremos ter os céus abertos sobre as nossas vidas, vai aqui um grande conselho do apóstolo Paulo, que a gente fique longe dessas coisas. Se a gente quer ter os céus abertos, então nós precisamos andar longe dessas coisas. Porque eu te garanto que se você e eu andarmos longe dessas obras da carne, que o apóstolo Paulo cita aqui, nós teremos o céu aberto sobre nossas vidas. Amém? Não adianta eu vir aqui, eu e a pastora Luciana e o pastor Adriano e quem estiver ministrando aqui, se matar, se esgoelar e dar pirueta aqui, falando, olha, os céus, 2021 será o ano do céu aberto sobre a sua vida. Se nós não ficarmos longe dessas coisas, não vai adiantar nada. Então, o nosso papel é pegar a bênção como a pastora Luciana ministrou aqui. Eu recebo a bênção, eu recebo essa palavra, mas eu também preciso andar longe dessas coisas. Vamos entender cada uma aqui, algumas dicas para nós, e eu me coloco nessas aqui também para a gente ficar esperto com isso. A primeira, ele fala sobre o adultério, né? Adultério, como todos nós sabemos, você é casado, você tem um compromisso com uma pessoa e acaba cometendo um adultério. Isso nos afasta de termos o céu aberto sobre a nossa vida, nos traz um prejuízo danado para a nossa família, para o nosso casamento, traz um estrago violento, como a palavra de Deus diz, né? Que às vezes um pequeno desejo satisfeito em 1 minuto destrói uma vida inteira que você levou para construir. Então devemos ficar longe do adultério, isso para quem os casados, amém? Segundo ponto, a prostituição. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Poxa, você quer ter o céu aberto sobre a sua vida? E você quer dar o reino de Deus? Fique longe da prostituição. O que é a prostituição, Bruno? É aquela questão de pensamentos impuros, é o ato de fazer sexo com alguém ou se prostituir moralmente com outras pessoas, com pensamentos impuros, pornografia. Então nós precisamos nos afastar dessas coisas para que tenhamos o céu aberto sobre nós.
Amém? E que também, um detalhe, né, irmãos? O versículo 21, o finzinho, às vezes as pessoas esquecem. Coloca o 21 para nós, Gabi, por favor. Olha lá, irmãos, ó. Os que cometem tais coisas que o apóstolo Paulo está nos dando a dica aqui, não herdarão o reino de Deus. Isso é ruim. Isso é um alerta para nós, para mim e para você, que nós precisamos ficar atentos, porque se nós estamos cometendo essas coisas, nós estamos nos afastando do Espírito Santo, estamos correndo o risco de não herdar o reino de Deus. Então, por isso vem esse alerta aqui hoje. A segunda obra da carne, a terceira obra da carne que ele nos alerta aqui são sobre as impurezas. O que é uma impureza, irmãos? Pensa numa água cristalina. Aquela cachoeira maravilhosa que a gente vê na televisão, no computador, com águas cristalinas, né? E o que é impureza? É algo que vem sujar o que é puro. É o contrário de puro. É algo que misturado se torna impuro, poluído, tal como muitas coisas e lugares que a gente encontra impureza. Internet, piadas, às vezes coisas maliciosas, pessoas que falam muito palavrão, às vezes roupas indecentes, pensamentos impuros, o linguajar muitas vezes de uma pessoa é impuro. Irmãos, nós precisamos pegar esses conselhos do apóstolo Paulo e termos uma vida onde a gente se afaste dessas coisas. Bruno, não é fácil, é difícil, né? É difícil, mas a gente tem que seguir o conselho dele, porque ele mesmo fala que quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus, muito menos ter o céu aberto sobre a nossa vida. Uma outra obra da carne que é a lascívia. Olha que palavra complicada, lascívia. O que é a lascívia? É a sensualidade, é o sexo ilícito, é ser sensual no falar, no vestir, se comportando de maneira sempre com sedução, algo impuro envolvendo. Você vê que todas as coisas são envolvidas, né? Tem ligação. Uma outra obra da carne que, essa eu vou falar aqui e você vai achar assim, essa não é para mim, essa aqui é para outras pessoas. E muitas vezes é para nós, irmãos. Que é a idolatria. O que é idolatria, hein? Aí você fala assim, deve ser só adorar a falsos deuses, imagens. Não. Olha o que é idolatria, irmãos. Idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus no seu coração. A idolatria não é só com outras questões que a gente conhece aí, né? De imagem. Não. Idolatria é tudo que rouba o coração, rouba o lugar de Deus no seu coração. Me dá um exemplo, Bruno, então. Por exemplo, pais que idolatram os filhos, que colocam os filhos como praticamente um Deus, que não pode tocar, que é blindado, que tudo é o filho, deixa de ir para ir na igreja por causa do filho, deixa de ir na casa de alguém por causa do filho, idolatra o filho. Time de futebol, pessoas que idolatram o time de futebol, olha aí. E às vezes tem gente, vocês veem aí na televisão, não vem? Essas loucuras, esses torcedor maluco aí que mata, taca bomba em outro por causa de time. O cara idolatra o time. Nada contra o futebol, viu, irmãos? Até porque eu jogo, gosto, sou palmeirense e nada contra. E torço para um time muito bom, inclusive. Então, nada contra. Mas eu não posso colocar o Palmeiras, o time de futebol, o jogador de futebol, no lugar de Deus no meu coração. A pessoa idolatra um cantor, às vezes, uma atriz, um ator, pior que tem mesmo, né? Não somente Deus, tem gente que idolatra carro. Sabiam disso? Tem gente que idolatra carro. E o cara investe todo o dinheiro dele no carro, porque tem que ter uma roda de aro 18, bonita e tal. O cara idolatra o carro dele, a gente já viu isso. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem pessoas que idolatram o dinheiro, irmãos. A gente sempre aprendeu, né? O dinheiro, ele não é pecado. Não é errado ter dinheiro. Imagina, é uma bênção. Não é, Faustão? Não é bom ter um dinheiro, pagar uma conta, uma pizza para os irmãos, chama os pastores na casa dele para comer uma pizza. É bom. O que eu não posso é idolatrar o dinheiro. A vida tem que ser em função de ter dinheiro, e a gente conhece algumas pessoas assim. E olha, o apóstolo Paulo, engraçado, né? Isso aqui foi escrito, acho que 56, 55 depois de Cristo, e
já estava prevendo tudo que ia rolar na nossa vida. Todas essas coisas. A idolatria é algo que nos afasta de termos o céu aberto sobre nossa vida, de entrarmos no reino de Deus. Um outro ponto, uma outra obra da carne, a feitiçaria. Aí você fala assim, ah, Bruno, esquece, isso aí eu estou tranquilo, isso eu não sou envolvido, não me envolvo com feitiçaria. Olha, feitiçaria é a arte de mágica, emprego de feitiços, sedução, bruxaria e praticar a invocação de demônios. Ok, tá claro, Bruno, beleza, eu não faço isso, graças a Deus, já estou livre dessa. Amém. Mas muitas vezes a rebeldia, ela é comparada ao pecado de feitiçaria, sabia? Vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Poxa, Bruno, achei que essa aí eu ia ficar livre. Até eu, viu, irmãos? Achei que dessa aí eu ia estar livre, ó. E na verdade, olha aí, ó, 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Olha que coisa, irmãos. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Enfim, esse é um outro contexto. Mas a feitiçaria, se nós formos rebeldes em algumas coisas, rebeldes, e a gente sempre lembra, né, às vezes da adolescência, da juventude, rebeldes aos nossos pais, mas às vezes rebelde, às vezes o nosso chefe na empresa, se a gente é rebelde à nossa liderança, às vezes na igreja. Isso é comparado ao pecado de feitiçaria. Aí você fala assim, poxa, então eu não escapei, então eu acabei entrando. Pois é, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. É o alerta do apóstolo Paulo para a gente. Uma outra obra da carne, que é a inimizade. O que é a inimizade, irmãos? Inimizade é o contrário da amizade, correto? A pessoa não é amigo de ninguém, a pessoa sempre briga, ela é avesso aos outros, ela tem um mau humor, ela se isola, ela tem muitas inimizades, é uma pessoa que não consegue ser amigo de ninguém. Olha que interessante, será que nós às vezes não caímos nisso aqui? Puxa, eu sou uma pessoa que tem muitos inimigos, pesado, né? Mas é uma das obras da carne que a gente tem que ficar esperto. Outra, porfias. Que palavra complicada, Bruno. O que é isso? Porfia significa discussão, disputa, contenda com palavras. Sempre teimar, brigar com seu rival, sempre discutir, competir, disputar. Não aceita que o outro seja melhor. Você é assim, irmão? E eu, Bruno, sou assim? Será que nós não podemos refletir sobre isso? Será que eu tenho cometido porfias? Sempre querendo ser melhor que o outro, discutindo, competindo? Olha, é algo para a gente sondar o nosso coração. Será que eu tenho sido assim na minha casa, no meu casamento, na minha empresa, na minha escola? Uma outra obra da carne, que é o ciúmes. Ciúmes, hein? O que seria o ciúmes? Ciúmes é igual às emulações, invejas, ciúme das coisas, ciúme do marido, da esposa, não empresta os seus pertences para ninguém. Uma pessoa ciumenta. Olha que coisa incrível, né, irmãos? Às vezes a gente passa por isso desapercebido. O apóstolo Paulo já deixou isso há tanto tempo escrito, essa dica para nós, e no nosso dia a dia a gente acaba caindo nisso, vacilando, dando uma escorregadinha aqui, né? Puxa, nessa aqui eu tô livre, Bruno, mas nessa aqui de vez em quando pega para mim. E a gente tem que tomar cuidado porque essas coisas fazem com que a gente, se a gente comete, né, constantemente, não venha herdar o reino de Deus e ainda não tenha o céu aberto sobre nossas vidas. Uma outra obra da carne que isso pega bastante, irmãos, é a ira. O que é a ira? Tem a ver com cólera, ficar irado, sempre perder a boa, sobe o sangue. Ih, Brunão, aí pegou mesmo. Aí é comigo. Aí não escapo dessa. Vira e mexe, Bruno, me sobe o sangue quando eu vejo aquela pessoa digitando, escrevendo aquelas coisas no Facebook, escrevendo aquelas coisas no Instagram. Ou eu sei que o cara me manda um WhatsApp que está falando, olha, me sobe, me dá um negócio aqui. Eu sei, irmãos, eu sei, eu também. Não é fácil. Sobe o sangue. Mas nós não podemos ser uma pessoa que vive irada, né? Irai-vos e não pequeis, correto? Então você tem aqui uma dica que a gente acaba irando, não tem jeito.
que a gente não pode é dar vazão para essa ira, pecar, né? Ah, meu marido, olha, Bruno, às vezes meu marido me sobe o sangue, viu? Porque ele sempre pisa na bola, isso dá vontade de esgoelar ele, de matar, de enforcar. Dá vontade. Mas nós não podemos pecar. Irá, sim, irá, meu. Nós somos de carne e osso, irmãos. Todo mundo aqui é falho. E a gente se ira com algumas coisas, sim. Você vê, às vezes, na política, né? Tem, meu, dá vontade de chutar tudo, né? Mas, meu, eu vou embora disso aqui que não dá mais. E a gente se ira. Mas nós não podemos dar vazão ao ponto de pecar. Uma vez falaram assim para um pastor, né? Tava comemorando 50 anos de casamento. Irmão, 50 anos de casamento, hein? Você já vê aí que já é algo especial. E chegaram para ele e perguntou assim, perguntaram assim: "Você, puxa vida, conta um pouco do segredo, né, de estar 50 anos casado com a sua mulher. Você nunca teve vontade de se separar?" Aí ele falou assim: "Olha, de se separar, não, mas de matar ela várias vezes." De matar. Então a gente às vezes se ira sim, mas não podemos dar vazão ao pecado ao ponto disso se tornar algo que vai nos prejudicar. Amém? E outra, nós temos o Espírito Santo, correto, irmãos? Você tem o Espírito Santo. É ele que nos acalma, ele que nos traz mansidão. Então, por isso que ele está aqui com a gente lutando para que a gente não venha irar e pecar na sequência. Amém? Outra obra da carne, que é a discórdia e dissensões. Isso tem a ver com discussões, uma desarmonia, uma desavença, como, por exemplo, sempre brigar com as pessoas sem motivo. Ou você agir um pouquinho tem a ver um pouquinho também com rebelião, né? Sempre se rebelar, sempre trazer dissensão, brigas. Puxa, eu vou trazer confusão lá na igreja, eu vou trazer confusão lá no meu trabalho, porque eu estou vendo que esse negócio não está muito bem. Quer saber? Vou soltar um negocinho aqui no meu trabalho, uma bomba aqui, sair correndo. Vou soltar uma bomba e sair correndo aqui, só para ver o negócio pegar fogo. Tem a ver com isso também. Você vê, né, irmão? São todas coisas que estão no nosso dia a dia, estão na nossa vida, que a gente tem que lutar contra. Facções. O que seria facções? Facções criminosas, Bruno, do Comando Vermelho. Olha, facções. Indivíduos de uma mesma causa, sempre em oposição aos outros. Será que nós temos sido essa pessoa? Né? Estamos sempre formando grupos ali de oposição, de briga, de confusão com alguém. Temos que sondar o nosso coração quanto a isso. Uma outra obra da carne, que é a inveja. Ah, Bruno, eu não tenho inveja. De jeito nenhum, quem tem inveja é ele. É o outro lá. O outro não pode ver eu com um carro novo que ele tem inveja de mim. Será? E você? Não é, às vezes, não tem alguns sentimentos de inveja? Eu vou falar algumas coisas aqui e você vê se você se encaixa nisso ou não. E eu fui o primeiro a sondar o meu coração aqui. Sentimento de desejar possuir aquilo que o outro tem. Como? Muitas vezes, um sentimento de desgosto pela prosperidade ou alegria do próximo. Cobiça. Às vezes, irmãos, a gente acha que não tem inveja, e o pessoal brinca, né? Fala que é inveja branca, inveja gospel, né? Que não existe isso não. Inveja é inveja. Né? Se você não tem, ninguém mais pode ter. Ou você não aceita o sucesso do outro, quando você vê uma pessoa na sua empresa sendo promovida, e você acha que era você que deveria estar naquele lugar. Não acontece isso? Claro que acontece. Será que nós não estamos sendo pessoas invejosas? A gente vê uma pessoa arrumando um emprego abençoado, vendo que estava conversando com a Marcinha lá na porta da igreja agora, pouco me lembrei. Você vê assim Deus fazendo uma obra sobrenatural na vida da pessoa e você fala assim: nossa, que bênção. Mas por trás você está assim: meu Deus, por que isso acontece com ela e não acontece comigo? Às vezes a gente não aceita o sucesso do outro, isso é uma inveja, irmãos, né? Ou você já fala assim: eu vejo um irmão da igreja conseguindo um apartamento novo, 0 quilômetro, e eu já penso na hora, isso com certeza é dinheiro sujo.
Isso com certeza é dinheiro que ele desviou, roubou, ganhou na loteria, certeza, certeza. O cara não ia conquistar isso. É inveja, irmãos. A gente tem que ficar longe disso, ó. Deixa os outros serem felizes, irmão. Se a pessoa está conquistando, amém. E a pessoa está prosperando, e glória a Deus. Meu, segue a sua vida. Mas, Bruno, eu não estou, é só a pessoa lá que conta testemunho na igreja, ela conta 10 testemunhos do projeto de vida. Todo mês ela vem contar um testemunho aqui na frente. Amém, irmãos. Glória a Deus, deixa contar 10, 12 testemunhos. E aí, segue a sua vida. Eu, Bruno, sigo a minha. Que ele seja feliz, que o meu próximo seja abençoado. Nós precisamos lutar contra esse sentimento que, ó, sem querer, sutilmente, às vezes entra no nosso coração, na nossa mente, a gente nem percebe. Penúltima obra da carne, que é a bebedice, que é o vício da embriaguez, da bebedeira. E isso nós não precisamos nem entrar em detalhes, porque você sabe muito bem o que é uma pessoa beber e até cair. Sabe muito bem o que é uma pessoa sair trançando as pernas e viver se embebedando. Isso é uma obra da carne que o apóstolo Paulo fala assim, ó, fique esperto, tome cuidado. E a última, que é a glutonaria. É o vício, é a pessoa viciada em comer, é o glutão. Come demais, come com os olhos e come sem fome. Olha, será que você vai falar, Bruno, isso não tem nada a ver, isso é leve, poxa, todo mundo tem que comer, ser feliz, comer é bom mesmo, irmãos. Mas olha, se a gente extrapola e entra na glutonaria, o apóstolo Paulo nos alertou sobre isso. Puxa, Bruno, não tem. Como assim? Eu tenho que comer pouco? Não, irmãos, tem que comer mesmo, comer bem. Tem aqui o Rodney que gosta de comer pra caramba. Meu, feliz, abençoado. Não é, Dani? Tá aí, ó, trata bem o menino. Tem que comer bem, ser feliz, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é ser glutão, né? Que é comer com os olhos, comer sem fome. E o pessoal brinca pra caramba comigo também, eu não ligo, não tenho problema nenhum. Fala, Luciana sempre brincou muito, fala, puxa, o Bruno come demais, não sei o quê. Sempre conta essas histórias lá quando ia na casa da minha sogra, do meu sogro, enfim, aquelas velhas conversas de sempre. E é bom comer, irmão, só que você tem que ter o controle, amém? Tem que ter Tava brincando com a Bia, né, Bia? Que eu fiz um propósito no ano passado, eu e o Rafa, não sei se o Rafa está me ouvindo, e tem que ter o foco, tem que ser equilibrado nas coisas. A verdade, irmãos, é que nós temos que ter o equilíbrio em tudo. Não é só a questão da comida, bebedice, inveja, é ter o equilíbrio em tudo. O apóstolo Paulo nos deu essas dicas para que a gente possa ter o equilíbrio, sermos pessoas que são equilibradas em tudo, não comete essas coisas, porque essas coisas nos fazem correr o risco de não herdar o reino de Deus. Olha que coisa séria. Lógico, a gente traz aqui de uma maneira mais leve possível, mas são coisas que se a gente não ficar atento no nosso dia a dia, a gente pode entrar pelo ralo aí. Então, o apóstolo Paulo nos dá essas dicas de como, se a gente se afastar das obras da carne, já é um grande caminho para que a gente tenha o céu aberto sobre nossas vidas e com uma grande cereja do bolo, que é poder herdar o reino de Deus no final das contas. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos aqui hoje e a minha, Senhor. Todos nós precisamos vigiar nessas obras da carne, Pai. Nos afasta, Senhor, daquilo que te desagrada, nos afasta daquilo que é o descontrole, nos afasta, Senhor Jesus, de cometermos coisas que lá no final, lá na frente, vão fazer a gente perder a nossa salvação, Pai. Nos afasta, Senhor, das obras da carne, para que a gente possa ter o céu aberto sobre nossas vidas nesse ano de 2021. Nos afasta das obras da carne para que a gente possa sempre agradar ao Senhor, ter uma vida que te agrade. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo para nos dar essas dicas. E isso faz com que a gente sempre fique alerta, Senhor, de como estamos vivendo, Pai. Nos ajuda a nos afastarmos de todas elas, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.